Estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Bruna Severo Romero, sócia da Severo Romero, corretora de seguros. Vamos contar um pouco dessa história de sucesso de 22 anos. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Bruna. Muito obrigada, Osiris. Um prazer estar com vocês aqui, com essa audiência maravilhosa. Sempre um prazer. Prazer todo nosso. Vamos contar um pouquinho desses 22 anos. Como é que nasceu a Severo Romero? Excelente. Bom, a Severo Romero é uma empresa composta na sociedade 4 irmãos, então somos 4 irmãos, 4 sócios. Começou com o nosso irmão mais velho, que é nosso sócio fundador, o Pablo. E ele começou bem novinho na Sul América, né, que é uma grande seguradora nacional. Foi destaque de vendas com 19 anos a nível Brasil. Ele falou, bom, então por que não ter a minha própria corretora? Né, e aí ele e mais alguns amigos, né, que trabalhavam juntos na época, acabaram abrindo uma corretora. E aí depois nasceu a Severo Romero Corretora e ele começou a convidar as irmãs para fazer parte desse negócio, né? E aí entramos, então somos 3 irmãs e ele, né? Então 4 irmãos, 4 sócios e hoje um time aí incrível. E a gente fala muito assim, né, Osiris, sobre... desde que o Pablo começou lá, quando ele era bem novinho, né, a gente falava aqui um pouco antes sobre a questão dos valores da nossa família. Né? O pai, a mãe, enfim, toda a nossa família sempre fala muito sobre cuidar realmente das pessoas. Eles são de outras áreas. São de outras áreas. É uma empresa de primeira geração, né, onde 4 irmãos diferentes, que é o que a gente fala, a gente se complementa, né? Então, e a gente consegue chegar ali com base nos mesmos valores. Isso que a gente fala, a base da empresa, né? A base está na nossa cultura familiar de realmente se preocupar com as pessoas, de ajudar o outro, e a gente consegue passar isso também para o time, e isso é o que realmente norteia o nosso negócio, né? A gente trabalha com plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida empresariais. Hoje a gente atende aí mais de 20 estados do Brasil, são mais de... Né? Exatamente, corporativo. Então, hoje são mais de 15 mil vidas assistidas, são mais de 500 empresas, né? E tudo começou aqui, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é aqui que a nossa grande base, assim, o nosso grande negócio está aqui em atender pequenas e médias empresas, né, dentro da nossa região e também aí ampliando para todo o Brasil. Mas essa é a grande questão, assim, né? A gente começou... É porque nasceu, já vinha do ramo, vinha da Sul América, e os outros? Não tinham afinidades? Então, né? a gente vinha de mercados... Porque ele recrutou vocês. Né? Exatamente. A gente vinha de mercados diferentes, né? Então, é bem interessante, porque eu fiz, por exemplo, né, eu fiz publicidade, depois eu fiz corretagem de seguros, depois fiz administração. Eu faço uma formação nos Estados Unidos em felicidade. Isso é uma coisa que a gente fala na corretora, assim, sobre a questão de educação continuada, né, Osiris? Porque a gente fala muito sobre o mercado muda muito. Né? A gente estava falando ali antes também sobre isso, sobre a necessidade da empresa também conseguir ir se aprimorando, se atualizando e entendendo, bom, isso aqui funcionou há 20 anos atrás, mas agora, como o mercado está agora? O que eu preciso fazer e me profissionalizar? Em que área que eu preciso atuar? Como que eu preciso entender o novo mercado para seguir atuando e seguir crescendo como a gente vem crescendo nesses 22 anos? E quais eram as dificuldades lá no início, quando houve a fundação? Bom, porque o mercado era completamente diferente. Totalmente diferente, totalmente diferente. A começar porque, assim, o ramo segurador é um ramo bem tradicional, né? Que é o que a gente sempre diz, assim, quando acontece uma grande tragédia, né, um grande problema, o primeiro a estender a mão é o mercado segurador, né? Assim como a gente viu aí no seguro de vida, por exemplo, durante a Covid, foram mais de 17 bilhões de sinistros pagos em seguro de vida, né? Então, assim, acontece ali um grande problema, o provedor não está mais ali. E aí, vai fazer o quê? Mês que vem tem a escola das crianças, tem o supermercado, tem o condomínio e está lá o seguro de vida para prover isso. Acontece, né, alguma coisa, então o mercado segurador é um grande provedor. Então, ele é um mercado bastante tradicional. Por exemplo, antes da Covid, uma questão que a gente tinha era um mercado muito burocrático, né? A gente brinca que a gente andava com mala para carregar os processos. Às vezes, plano de saúde era um processo desse tamanho, dependendo da empresa. E isso era uma coisa que, né, às vezes dificultava. Por quê? Como a gente atende 20 estados do Brasil, daí tu precisava de documento físico de Brasília, documento físico da Bahia, de São Paulo e assim por diante. Então, a Covid, por exemplo, acabou trazendo uma questão que facilitou o nosso negócio no sentido de digitalização dos processos, né? Hoje, tudo acontece praticamente de forma virtual. Sem papel. As assinaturas virtuais. Bom, São falando digitais de sustentabilidade. Hoje, digitais, exatamente. O que também facilita muito, tanto para nós quanto para os nossos clientes, em relação ao atendimento nacional. Né? Então, hoje a gente estava ali conversando antes, empresas que eram locais, né? Empresas que eram nossas clientes, que tinham somente funcionários aqui, porque trabalhavam presencial e durante a pandemia acabaram ampliando, né, a sua
os trabalhadores, os funcionários, e contratando em outros lugares, contrata alguém em São Paulo, contrata alguém em BH, contrata alguém em Curitiba, isso facilitou muito. Então, o mercado segurador também acompanhou, né, essa evolução em relação à digitalização. Mudou o modelo de negócio, né, Exatamente, nesse processo todo. exatamente. Né? Mudou o modelo de negócio, Osiris, e o que a gente viu, assim, a gente tem uma reunião toda sexta-feira com todo o time, né? E que a gente, um dos momentos da reunião que a gente fala é quem a gente salvou essa semana, né? E aí a gente fala sobre grandes pessoas que a gente chama do nosso time de campeões. Então, alguém que fez uma grande cirurgia ou um vencedor de uma oncologia. A gente teve agora, esse mês, um cliente que, mês passado, né, já estamos em abril, que fez um transplante, foi para São Paulo fazer um transplante. E a nossa equipe vibra muito com essas vitórias dos nossos times de campeões. E o que a gente fala é, antes da Covid, é óbvio que a gente já fazia isso de estar muito latente a função social, de salvar a vida das pessoas através de um plano de saúde de qualidade, né? Vendendo, a gente trabalha com todas as marcas, né? Unimed, Bradesco, Sul América, Amil, enfim, todos os principais players. E a nossa grande questão é agilizar e facilitar esse uso do plano. Como, por exemplo, nesse transplante que aconteceu em São Paulo e tudo mais. E aí, durante a Covid, por exemplo, isso era muito latente, porque a gente acordava de manhã, a gente fazia reunião, e a gente faz até hoje, todos os dias às 8h30 da manhã. E era quem que a gente salvou ontem, não era quem a gente salvou no final de semana. Então era, a gente precisou de ter em Recife, a gente precisa de ter em São Paulo, a gente precisa ver aqui Porto Alegre como é que tá. Então, todos os dias salvando muitas pessoas, né? E isso era muito incrível, porque não raro a gente chorava nas reuniões, falando de algum segurado que tinha recebido alta, né? Me emociona lembrar porque foram muitas vidas, né? Hoje a gente atende aí mais de 20 estados, são mais de 500 empresas. E o que a gente vê é que a grande questão é que solidificou ainda mais esse diferencial de, através do produto, genuinamente se preocupar com as pessoas. Aí entra a felicidade que eu li no briefing da Severo Romero, né? Exatamente. É mais que um conceito, né? Exato. Sabe que a gente tem o nosso planejamento estratégico, né, logicamente, enfim, como as empresas têm, e quando a gente olha assim, o planejamento estratégico, ele é geralmente muito complexo, né? E a gente fica pensando como que eu vou fazer para pegar esse planejamento estratégico e levar lá para a ponta. E aí a gente resumiu o nosso planejamento estratégico em uma frase muito simples, né, que é assim, até onde eu vou, né? Até o que eu tenho que fazer? E a nossa resposta é, faz tudo o que tu faria pela tua mãe ou pelo teu filho. Quando não tiver nada mais para fazer por eles, bom, é até aí que tu tem para ir para os nossos segurados, no plano de saúde, no seguro de vida, por exemplo. Cultura de seguros no país tem avançado? Tem. E a gente vê que tem muito a crescer, assim, o PIB de seguros no Brasil ainda tem muito a evoluir. E a gente vê que o seguro e a importância do seguro, a importância do mercado segurador vem crescendo cada vez mais. E isso também, né, Osiris, vem aumentando essa cultura, assim, durante a Covid, por exemplo, né, cada vez mais as pessoas se deram conta da importância de ter um seguro de vida, né, porque infelizmente, né, Osiris, aqui entre nós, por exemplo, na nossa família aconteceu, mas ou perdeu alguém, né? Ou eventualmente internou, né? Eu internei por Covid, por exemplo, nunca diria, sem nenhuma pré-existência, né? Ou perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu alguém, enfim, ficou muito perto, né? Então, as pessoas começaram a estar mais abertas a isso. Então, o mercado de seguro de vida foi um mercado que cresceu muito durante a pandemia e Covid e tudo isso. E o mercado segurador, por exemplo, antes da Covid, era em torno de 43 milhões de pessoas que tinham plano de saúde no Brasil. Hoje já são mais de 50 milhões, né? Então, a gente viu ali que as pessoas, mesmo diante de um momento de crise, que foi o momento, né, da pandemia e da Covid, as pessoas se esforçando para ter esse benefício, porque eventualmente se acontecesse alguma coisa, elas precisavam estar cobertas, né? Claro que o SUS fez um trabalho incrível, mas a gente sabe que o mercado, né, a saúde privada no Brasil tem um papel muito importante, né? Então, sim, o nosso mercado vem crescendo aí cada vez mais e nesses últimos anos ainda mais, dada a importância que ele teve, né, nessa questão da pandemia. O de vocês é bem nicho, né? Porque vocês trabalham só com o corporativo, aquele de varejo, de carros e de imóveis, esse não ingressa, né? Não. A gente fala, nós somos uma corretora especialista em pessoas, né? Eu morei no Canadá um tempo, de 2016, 2017, e aí eu lembro quando eu voltei do Canadá, eu disse para eles, né, os quatro, assim, né, os 3 sócios, eu disse, bom, uma coisa que mais me chamou a atenção no Canadá foi a tranquilidade canadense, né? O Brasil passava por um momento ali, 2016, 2017, eu disse, cara, o que a gente pode fazer para trazer isso para o Brasil, né? Aí a gente pensou muito, né? A gente tropicalizou um pouco essa questão canadense, criou um conceito que se chama Angel Consulting, que é um conceito que nós desenvolvemos, que é exatamente a gente ajudar a empresa, através de um RH estratégico, a
entender como fazer dos benefícios, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, uma estratégia empresarial. Uma estratégia para captar aquele talento que tu precisa na hora do recrutamento e também uma estratégia para reter esse talento depois que tu já está lá, porque ele já passou na curva de aprendizado. Então, bom, ele precisa ficar aqui, já é um grande talento que tu tem, porque a gente sabe que a grande questão nas empresas são as pessoas, né? Sim. Então, que o benefício, o plano de saúde, o seguro de vida e o odonto funcionem trazendo mais estratégia para o RH para que ele consiga captar e reter os seus talentos. Então, a gente também faz esse trabalho de ajuda nesse sentido nas empresas. A gente está contando um pouquinho da história da Severo Romero, corretora de seguros, com a Bruna que está aqui conosco, uma das sócias, né, dos 4 irmãos. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo, já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, desvendando o mercado de seguros e também de plano de saúde, recebendo hoje a sócia da Severo Romero, Bruna Severo Romero, contando um pouco dessa história de 22 anos de sucesso. Agora, vocês formatam produtos específicos ou personalizados de acordo com a empresa, não é isso? Isso. O que acontece, Osiris? A gente sempre fala sobre a importância de contratar tanto o plano de saúde quanto o seguro de vida com uma pessoa, com uma empresa especialista. Porque o mercado segurador é um mercado muito técnico, né? Sim. Tem muitas resoluções normativas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ou da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, tem uma série de questões. O que a gente sempre fala para o cliente? Quando eu conheço a regra do jogo, eu consigo te ajudar a jogar melhor. Então, qual a questão? Tem uma questão de, a gente vai fazer esse plano com coparticipação? Sim ou não? Depende. Vamos analisar o teu mercado. Como que o teu mercado, os teus concorrentes estão fazendo? A nível nacional, o que está se fazendo no mercado? Por exemplo, o mercado que a gente atende muito é o mercado de TI, de tecnologia da informação, Sim. que é um mercado, né, Osiris, que tem sofrido um assédio muito grande de, inclusive, empresas do exterior. Sim. Daqui a pouco um funcionário... É difícil reter os profissionais. É difícil, exatamente. É um desafio para uma empresa brasileira hoje, na área de TI, reter esse talento, porque ele sofre um assédio, daqui a pouco ele vai receber uma proposta em dólar canadense, em euro. E aí, o que essa empresa vai fazer? Claro, o seguro e o plano de saúde viram um ativo. Exato, exatamente. Claro que a gente sabe que é uma série de coisas que vão reter esse talento, é um pacote, exatamente, mas o que a gente ajuda a fazer é a leitura. Bom, nesse teu nicho de mercado, vamos supor TI, que tem um salário mais alto e tal, precisa de benefícios mais robustos e atraentes. Qual é o benefício ideal para essa empresa? Bom, vamos trabalhar com múltiplo de reembolso maior, essa mão de obra está espalhada, ela tem no Centro-Oeste, ela está concentrada no Rio Grande do Sul, onde que ela está para a gente gerar valor para ela? O que é valor para essa mão de obra? E aí a gente desenha diante do que as operadoras e as seguradoras, a Unimed, a Bradesco Saúde, a Suamérica, a Mil, enfim, todos os planos, né? A gente representa todos os principais planos de mercado, a gente entende como, conhecendo a regra do jogo, o que eu tenho no mercado que melhor atende a tua necessidade. Aí a gente faz o que a gente chama de diagnóstico. Você consegue fazer uma filtragem em todos. Exatamente. Para escolher o melhor para a empresa. Isso. Então a gente faz um raio-x onde a gente entende qual é a dor da empresa. É economia? Esse ano, por exemplo, a gente fechou agora o primeiro trimestre, agora em março, né? Então, janeiro, fevereiro e março, nós já trouxemos mais de 1,5 milhão de economia para os nossos clientes. Só nisso de negociação. Então, um plano que reajustou e a gente vai lá e negocia reajuste, ou mesmo faz uma migração para um novo plano. A gente teve empresas que sozinhas economizaram, numa economia anual, mais de 400 mil reais. Nossa, e aí, quase meio milhão. Exato, ele falou, 500 mil, eu vou contratar gente? Eu vou investir na minha nova planta? Isso. E é sobre isso que a gente fala de ter um benefício estratégico, onde o plano de saúde ele vai agregar, porque tu pode usar esse 500 mil. Não, eu preciso reter o meu talento, então eu vou fazer um plano melhor e vou investir numa mão de obra que eu vou reter ela através de um bom benefício, ou não, realmente eu estou precisando economizar, eu estou num outro nicho de mercado, eu preciso nesse momento enxugar custo. Também o plano de saúde, você vai economizar aqui e daqui a pouco contratar outras pessoas ou usar esse ativo para um outro momento, um outro propósito. E essa é a questão do especialista. Como a gente fala, é que nem ele analisa até o perfil de funcionários daquela empresa. Exatamente. Né? E também entende, né, Osiris, porque muitas vezes a gente tem necessidades diferentes para cargos diferentes. Então, tu tem lá a diretoria, que tem uma necessidade, a gente tem o quadro de gerência, que tem uma necessidade, e a gente tem o quadro de colaboradores, que tem outra necessidade. Né? Agora mesmo, fechei semana
semana passada. Até pela faixa etária, né? Isso, exato. A faixa etária, a necessidade até assim, por exemplo, fechei uma multinacional chinesa que eles têm alguns vendedores que circulam pelo Brasil inteiro. Claro que o seguro de vida deles vai ter um capital mais robusto, porque eles estão mais expostos do que os colaboradores que ficam ali dentro do escritório. Então, a gente ajuda a empresa a fazer toda essa leitura e eles, inclusive, usaram isso. Ele falou, não, eu estou contratando um cara que eu preciso do seguro de vida para trazer ele. E aí, nós implantamos a pólice em um dia. E ele disse, eu posso dizer para o cara que está valendo? Eu falei, a partir de amanhã está valendo. Então, isso é o jogar jogo junto, né? A gente fala para os nossos clientes que a gente sempre diz, é bem-vindo à família Severo Romero, onde todo mundo joga no mesmo time, né? É o sentido de que, como eu posso te ajudar? E aí eu digo para os clientes, me dá tua camiseta que eu vou vestir e vou lá na seguradora em todas elas batalhar pelo melhor cenário para ti. Porque uma coisa que a gente tem muito, a gente tem um índice de retenção de mais de 90% dos nossos clientes. Então, assim, eles ficam conosco. A gente tem 22 anos de mercado e tem clientes que têm 22 anos conosco. Então, desde o início? Desde o início. Exatamente por isso. Eles podem até, eventualmente, terem trocado de plano. Por exemplo, eles eram Bradesco, foram para a Sul América, depois foram para a Unimed, depois voltam para o Bradesco. Mas a consultoria de vocês. Exatamente, porque a gente consegue manter o melhor benefício para aquele cliente. Então, é sempre pensando no produto, no plano de saúde e no seguro de vida ideal para aquele cliente, para aquela massa de funcionários, o que realmente agrega benefício para isso. Então, a gente trabalha nesse sentido, entendendo a regra do jogo e sabendo dos bastidores do mercado extremamente técnico, traduzindo o segurez, que a gente diz, e trazendo para o RH ser mais estratégico e assertivo com seus talentos. Vale o mesmo para plano de saúde? Vale para plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. Então, isso é muito interessante. No plano odontológico, por exemplo, a gente tem uma outra estratégia que é o plano odontológico, ele tem algumas características específicas e, é claro, tem que sempre olhar a pólice, mas é possível incluir o que a gente chama de agregados. Por exemplo, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, e tem algumas questões específicas que daria para incluir no plano odontológico. E aí, o que a gente fala? Olha só, empresa, o plano odontológico, ele é bem econômico. Tipo, em torno de, a gente está aqui numa questão mais atemporal, mas hoje, né, em 2023, a gente consegue planos na faixa de 20 e poucos reais. E aí, o que a gente diz para a empresa? Dá o plano para o teu funcionário e, eventualmente, disponibiliza que ele coloque no plano a mãe dele, o pai dele, o sogro e a sogra, e que ele não repasse esse custo. Bônus. Exato, e ele não vai repassar o custo. Então, por exemplo, às vezes por R$80, ele dá o plano para a mãe, para o pai, para o sogro e para a sogra. E a gente tem um vídeo, né, o nosso marketing fez um vídeo, onde a gente fala para essa mãe. É um vídeo que o filho, funcionário da empresa, envia para essa mãe dizendo, mãe, eu quero te agradecer tudo que tu fez por mim e eu não tenho como te agradecer. Então, uma das formas que eu quero usar para te dizer o quanto eu te sou grato, a minha empresa agora vai disponibilizar e eu vou te dar um plano odontológico completo, nacional, com, né, tratamento de canal, tratamento de gengiva, obturação, e tu não vai pagar nada disso. Porque tudo que a gente quer te dizer é que teu filho te ama muito. Bom, Osíris, isso é um benefício os RHs nos mandam, a mãe mandou no grupo da família, tá muito orgulhosa. E aí, o que a gente fala? É o vendedor externo do teu cliente interno. Porque o teu funcionário é teu cliente interno, né? Tu precisa que ele fique no teu time, ele é importante para ti. O segredo tá nas pessoas do teu time. E aí, tu tem um vendedor externo que é a mãe do cara. O pai do cara, dizendo para ele que ele trabalha numa baita empresa. Porque a empresa paga o tratamento de canal daquela mãe, que às vezes nunca teve acesso a um plano odontológico. Nem ia ao dentista, porque é muito caro. Então, ela tem uma mãe e um pai apaixonados pela empresa onde o filho trabalha. Ele recebe uma outra proposta. Ai, filho, e aí ele vai ter que dizer para a mãe e para o pai que não vai mais ter plano odontológico. É nesse sentido, de ajudar a empresa em todo esse penso estratégico. É uma consultoria bem ampla, né? Exatamente. Agora, como é que é uma empresa de 22 anos de sucesso, familiar, que se profissionalizou e faz gestão com 4 irmãos. Como é que é o dia a dia dessa gestão? Vocês se dividem dentro da empresa? Como é que funciona? Sim, isso é uma ótima pergunta. Nós somos 4 irmãos bem complementares, assim, né? Como eu falei antes, né? Tu fica com a área da comunicação? Também. Também? Hoje eu faço a gerência do marketing na empresa, a gente tem uma agência de comunicação que nos assessora. Uma house? Oi? É uma house interna? Não, é externa, uma agência externa. Tá. E ela nos assessora nisso. Então, hoje, sim, eu fico com a parte do marketing e também com a parte comercial. Nós 4 somos comerciais e, além disso, temos alguma função, né? Então, por exemplo, o Pablo cuida da questão do financeiro. Uma coisa que a gente fala, sabe, Osíris, que é um grande segredo do nosso negócio, há mais de 15 anos, a gente tem um ritual de toda segunda-feira olhar o nosso fluxo de caixa e já colocar numa poupança específica, num local específico, o valor para impostos, né? Poupança é uma forma de
de dizer, mas no sentido de deslocar o dinheiro para. Ele está alocado ali. Impostos, né, pagamentos específicos e tal. Por quê? A grande questão, muitas vezes, né, é o fluxo de caixa da empresa. Então, capitalização. Exatamente. Então, o que a gente fala? A gente usar o dinheiro certo para a coisa certa. Então, quando vem dos impostos, não é uma surpresa, já tem um valor lá pago, né, guardado e rendendo Isso é para gestão. isso. Exatamente. Então, a gente, né, fala muito sobre isso, assim, a gente leva muito a sério a questão de, sim, é uma empresa familiar, mas é uma empresa profissional, né? É uma empresa que busca sempre se atualizar e está cada vez mais, a gente participa muitas coisas de inovação, agora, por exemplo, vai ter o Gramado Summit, Sim. né? E eu vou palestrar no Gramado Summit, por exemplo, nos painéis sobre empreendedorismo feminino, né? Até pelo tema que eu estudo também, que é felicidade, né, corporativa e tudo mais, e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre cada um estudar e a gente fala sobre a soma dos talentos, né? Uma das coisas que a seguradora sempre nos respeita, como é que é trabalhar entre 4 irmãos, né? Como é que é na prática, no dia a dia? Exato. E as empresas nos dizem, as seguradoras, as grandes seguradoras nacionais, semana passada teve um congresso das corretoras de seguro, foram mais de 600 mulheres aqui no nosso estado, e aí estava a diretoria da Bradesco, por exemplo, que é uma das maiores seguradoras do Brasil, e aí um dos diretores disse, Bru, eu ainda quero saber qual é o segredo de vocês, porque a gente visita o Brasil inteiro, corretoras do Brasil inteiro, e eu vejo que vocês se adoram, né? Vocês, não é uma questão de se suportam, não, vocês se gostam, vocês estão juntas no evento e vocês se curtem. Então, a gente tem uma coisa muito grande que é o respeito, né? De fato, né, Osíris? A gente está conversando numa reunião, a gente tem uma tática que é assim, qualquer um pode ser convidado a qualquer momento para tomar um gole d'água. E é compulsório. Então, e poucas vezes isso foi necessário. Exato. E assim, pouquíssimas vezes isso foi necessário, porque a gente entende que a força de cada um é que vai fortalecer o todo. Então, se eu tenho, né, por exemplo, a Karen é a sócia mais nova, o Pablo é, né, o nosso sócio fundador, o mais velho. E às vezes o Pablo diz alguma coisa e a Karen, não concordo. Não, eu acho que a gente tem que fazer não sei o quê. E a Karen tem um olhar muito inovador, porque ela fez, né, gestão e inovação e tudo mais. E aí ela traz e diz, não, realmente essa é a melhor ideia. E tem muito essa coisa, não é porque é o fundador, ou não é porque é mais velho, ou porque é mais novo, não. Todo mundo aqui estuda muito, todo mundo está sempre atento ao mercado e ao que está acontecendo e todo mundo pode somar, que é inclusive o que a gente diz para o time. Não necessariamente a melhor ideia vem dos sócios, porque se eu tenho uma pessoa que está lá autorizando cirurgia e ela tem uma ideia que pode autorizar a cirurgia mais rápido, é claro que a ideia dela vai ser melhor que a minha, que não toma na conta. O colaborador tem importância, que é fundamental. A gente está contando um pouco da história da Severo Romero, corretora, seguros, plano de saúde. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes para o bloco final. Fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Bruna Severo Romero, sócia da Severo Romero Corretora de Seguros, contando um pouco dessa história de 22 anos de sucesso. Qual o tamanho da Severo Romero hoje? Quantos colaboradores, né? E em quantas capitais está espalhado hoje? Isso é muito interessante, sabe, Osíris? Por quê? Hoje nós temos um time extremamente enxuto, a gente consegue atender 20 estados do Brasil, mais de 15 mil vidas assistidas, 500 empresas com 10 colaboradores. Sim, nós somos Todo mundo em home ou tem escritório? A gente é híbrido, né? A gente deixa o funcionário muito à vontade hoje. A gente está com o time em home office desde o início da pandemia, mas a gente sempre faz, né, reuniões presenciais, eventualmente, e a gente deixa eles muito confortáveis. Às vezes a gente vê que eles se falam e estão trabalhando no escritório porque elas mesmas se conversaram. 90% do time é feito de mulheres. Então a gente vê que elas conversam, elas se marcam, elas marcam café, cada uma leva uma coisa e elas acabam indo para o escritório quando elas acham necessário, sim, quando a gente tem as reuniões de time. E o interessante disso, Osíris, é que assim, antigamente a gente tinha aquela necessidade das empresas serem muito grandes, né? A gente vê no plano de saúde mesmo. Antes, plano de saúde empresarial tinha que ter 5 pessoas, 10 funcionários para fazer um plano de saúde empresarial. Porque o plano de saúde empresarial ele é muito mais barato que o familiar, que o individual, que a pessoa física. Então, para ter acesso a um plano empresarial, tu tinha que já ter alguma estrutura. Hoje, Osíris, tem planos empresariais a partir de uma pessoa. Uma MEI pode fazer um plano empresarial, tendo acesso a um desconto que antes não era possível. Por quê? Porque o mercado segurador também está se dando conta que as empresas também estão mudando o seu modelo. Hoje, né, as empresas, pequenas e médias empresas são as que mais crescem no Brasil. Também é esse o nosso foco, porque a gente entende que esse pequeno e médio empresário merece um atendimento, uma consultoria de qualidade. Ele também merece um RH estratégico para reter o seu talento. Então, tem lá uma empresa de 10 funcionários, 15 funcionários, 30 funcionários, 50 funcionários. O nosso foco é até 300 funcionários. Por quê? Porque a gente entende que esse cara tem que estar robusto e tem que estar bem apoiado
para conseguir reter esse talento. Senão, como ele vai crescer? Como ele vai se diferenciar se ele fica perdendo os talentos para o mercado? Então, assim é a Severo Romero também. A gente fala muito isso para o time, né? Sobre trabalhar, como eu falei antes, eu faço, né? Tenho essa formação internacional em felicidade que eu faço nos Estados Unidos. E uma das coisas que a gente vê é o ambiente, né? O ambiente em que tu tá inserido, quanto ele te motiva. E hoje a gente sabe que, na verdade, é a felicidade que leva ao sucesso, não o sucesso à felicidade, Sim. como a ciência da felicidade comprova. Então, a gente fala muito com os funcionários sobre isso, né? Sobre ter um time enxuto que consegue ser eficiente. E aí, a questão que a gente falou antes, de realmente se preocupar com as pessoas. A gente fala para as meninas, né? Faz como se tu estivesse fazendo para tua mãe ou para o teu filho, e é o que elas fazem. A gente Isso brinca. é um diferencial. Total, a gente brinca às vezes que elas são mais preocupadas do que a própria pessoa, por quê? Por exemplo, nasceu um filho, aí a gente brinca lá no nosso fazenda, elas ficam assim, ó, me manda inclusão, me manda inclusão, me manda inclusão. Por quê? Porque a gente sabe que depois de 30 dias, aquela criança vai ter uma carência maior e ela vai ter muito mais vantagens. E a gente sabe que a gente tem filhos, né, Claro. Osíris? Então, com aqueles primeiros 30 dias é uma loucura. O pai e a mãe não estão recém se organizando. Então, a gente, quanto empresa, ajuda as empresas a acessarem os benefícios do plano de saúde, do plano odontológico de seguro de vida, porque a gente conhece a regra do jogo. Bruna Severo Romero, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, Osíris, eu acho que duas coisas, né? Eu realmente acredito que o segredo está em as pessoas se preocuparem genuinamente umas com as outras, né? Porque a gente está aqui fazendo uma entrevista e tu quer realmente saber da corretora. A gente está lá protegendo os nossos segurados em plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, realmente preocupado em proteger aquela família, aquela pessoa. Então, a segunda coisa, além de se preocupar genuinamente com as pessoas, na felicidade a gente também estuda muito colaboração. Hoje a gente fala de um mercado muito competitivo e hoje a questão é como eu posso colaborar no meu mercado? Porque, por exemplo, no plano de saúde, no plano odontológico e no seguro de vida, a gente mesmo falou que o mercado segurador tem muito a crescer. Quanto mais pessoas estiverem falando disso no mercado, de saúde, de vida e de odonto, melhor para o meu negócio, melhor para o negócio dessas pessoas, melhor para o mercado segurador, melhor para todo mundo. A gente entende que a gente só é concorrente de um outro corretor de seguros que esteja no mesmo momento, no mesmo cliente, vendendo o mesmo produto. Fora isso, a gente troca ideia. A gente tem grupo de corretores do Brasil inteiro, especialistas em saúde. Colaborativo. É colaborativo. Então, acho que a colaboração é um grande segredo para o Rio Grande também se fortalecer, já que a gente já tem isso de muita união no nosso estado. Bruna Severo Romero, a Severo Romero, corretora, é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco contando essa história. Osíris, obrigada, um prazer estar com vocês. Obrigada a toda a audiência. Um bom sábado a todos. Até mais. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.